Meus amigos, a guerra comercial entre Estados Unidos e China acaba de atingir um novo patamar. Dessa vez, a gigante dos chips de inteligência artificial, a NVIDIA, acaba de se pronunciar e anunciou que a partir de agora vai produzir inteiramente em solo americano os seus chips de inteligência artificial. Isso não significa apenas uma mudancinha de endereço, cara. É um movimento extraordinário, estratégico, que coloca a China contra a parede na corrida pela inteligência artificial e pela economia global. Você pode pensar, José, grandes coisas, o que significa? Cara, você está muito por fora. Porque a inteligência artificial vai para além de revolucionar mercados como o mercado de criação de artes, de imagens, de vídeo. A gente está falando de inteligência artificial guiando carros, guiando caminhões, fazendo diagnóstico médico, fazendo cirurgia, revolucionando indústrias no mundo inteiro, revolucionando o mercado financeiro global. E gigantes como Microsoft, Amazon, Google, até o governo americano, eles estão na fila, implorando, brigando para garantir os seus estoques de chips. Isso virou uma guerra pelo poder computacional, se você não entendeu ainda. E quem controla os chips vai controlar a economia mundial. E se a gente pudesse apontar quem é o verdadeiro coração da corrida pela inteligência artificial global, sem sombra de dúvidas, é a NVIDIA. Para você entender a importância disso, o que o petróleo foi para o século XX, a importância do petróleo para o século XX, estão hoje os chips da NVIDIA para o século XXI. E a decisão de produzir tudo isso em solo americano, meu amigo, mostra que o jogo realmente ficou sério, ficou feio para a China nesse momento. E o Brasil, hein? A gente vai falar sobre o Brasil? Bom, a gente aqui no Brasil está olhando tudo isso de arquibancada, sem nem saber se pode entrar nesse tipo de jogo ou não. Ou seja, a gente está realmente ali, ó, no escanteio. Então fica comigo até o final do nosso conteúdo para você ter acesso a essas e outras informações e entender como tudo isso impacta diretamente na nossa mesa. Mas antes de entrar a fundo, eu vou fazer como eu faço sempre, eu vou pedir para você o seu like logo aqui no início do nosso conteúdo. Você que já conhece o nosso trabalho, sabe que a gente vai entregar um conteúdo show de bola, já deixou o like antes mesmo do nosso vídeo começar, na verdade? Agora, se você caiu de paraquedas aqui no nosso canal, não conhece o nosso trabalho, não precisa dar like agora. Segura a sua mão e acompanhe o conteúdo até o final. Se você perceber que em algum momento esse conteúdo aqui agregou algum valor para você, aí sim faz total sentido você deixar o seu like, aproveite para se inscrever aqui no nosso canal e ativar o sininho também. Bom, meus amigos, enquanto a grande mídia brasileira, a grande mídia da Europa, da China, da Rússia, eles estão completamente desesperados nesse momento por conta do alvoroço que o Donald Trump está gerando. Os países, sim, estão mudando aqui a forma de negociar entre si. Por outro lado, as grandes companhias, principalmente as grandes empresas, estão entendendo muito bem o cenário econômico e geopolítico. Qual é o lado que as grandes empresas estão escolhendo nesse momento? Principalmente as empresas que estão com um pé no futuro, eles estão escolhendo os Estados Unidos da América. Pois é. Na semana passada eu falei sobre a Apple, que estava tirando o estoque dos seus produtos da China, levando para os Estados Unidos, e ela está muito certa de fazer isso. Só que, em seguida, a Apple anunciou que iria fazer um investimento, a partir de agora nos Estados Unidos, de 500 milhões de dólares, agora no ano de 2025, e deve anunciar mais investimento para os próximos anos. A mesma coisa foi a Amazon, varejista, que depende e muito dos produtos chineses. Só para você ter uma ideia, cerca de 40% de tudo que é vendido na Amazon nos Estados Unidos vem da China, e a Amazon está pausando todas as suas importações de produtos chineses, que passa da casa dos bilhões de dólares. A Amazon está segurando também essas compras. E agora, a gente acordou na manhã de hoje com a NVIDIA, uma das maiores empresas do mundo, acaba de anunciar que vai fabricar nos Estados Unidos supercomputadores. Olha essa matéria que saiu aqui na Fox Business. NVIDIA anuncia planos para fabricar supercomputadores de inteligência artificial nos Estados Unidos pela primeira vez. E essa iniciativa vai produzir míseros $500 bilhão em infraestrutura de inteligência artificial nos Estados Unidos nos próximos 4 anos, meu amigo. A NVIDIA, ela tem um modelo de empresa fabless, que é uma empresa que ela não possui fábricas, ou seja, ela projeta o chip, ela desenvolve o chip, a engenharia, e uma outra empresa terceirizada vai lá e transforma toda essa tecnologia em um chip físico. Historicamente, a produção dos chips da NVIDIA é feita pela empresa terceirizada TSMC, localizada em
Taiwan. Só que essa mesma empresa já tem fábrica no Arizona, em Phoenix, no Arizona, nos Estados Unidos. Ela vai expandir essa fábrica e também vai abrir uma nova fábrica no Texas, em parceria com duas empresas, que é a Foxconn e também a Wistron, com a produção em massa prevista para começar entre 12 e 15 meses. Repetindo, $500 bilhão de investimento em infraestrutura de inteligência artificial em solo americano. E, obviamente, isso coloca muita pressão na China. Vamos ver o que disse o CEO da NVIDIA, abre aspas para o Jensen. Os motores da infraestrutura mundial de inteligência artificial estão sendo construídos aonde, hein? Nos Estados Unidos, pela primeira vez. Adicionar a fabricação americana nos ajuda a entender melhor a incrível e crescente demanda por chips e supercomputadores de inteligência artificial e fortalece a nossa cadeia de suprimentos e aumenta a nossa resiliência. Os supercomputadores de inteligência artificial da empresa são utilizados para alimentar novos data centers que estão sendo criados para processar inteligência artificial, e isso agora você já sabe, vai começar a rodar em solo americano nos Estados Unidos. A empresa planeja construir dezenas de fábricas de inteligência artificial de gigawatts. A NVIDIA acrescentou que os seus chips e também os supercomputadores de inteligência artificial em fábricas de inteligência artificial nos Estados Unidos devem criar centenas de milhares de empregos e gerar trilhões de dólares em segurança econômica nas próximas décadas. E aquela falácia que, inclusive, a grande mídia brasileira gosta muito de dizer que não faz sentido esse plano do Donald Trump de levar as empresas para o solo americano porque já tem pleno emprego nos Estados Unidos, a taxa de desemprego é a menor da história nos Estados Unidos, mas a grande questão é qual é o nível de emprego que tem nos Estados Unidos hoje, qual é a qualidade desse emprego. Uma ação como essa, que traz empresas como a NVIDIA, como a Apple, como a Amazon, que vai aumentar mais a sua participação nos estoques de produtos americanos, isso gera melhores salários e o que vai beneficiar várias indústrias e vários tipos de serviços também vão ser demandados. E quando a NVIDIA entra na jogada, o que acontece? Coloca os Estados Unidos novamente no mapa da corrida pela inteligência artificial, que é nada mais nada menos quem ganhar esse mercado vai simplesmente comandar a economia global. E esse é o passo que o Donald Trump está fazendo com a justificativa de gerar mais emprego para os americanos. E é exatamente isso que a NVIDIA acabou de provar para a gente, dizendo que vai gerar centenas de milhares de empregos e gerar trilhões de dólares em segurança econômica nas próximas décadas. O presidente Donald Trump reconheceu o anúncio da NVIDIA em uma publicação na sua rede social, a Truth Social, e depois comentou sobre a notícia da Casa Branca na segunda-feira. Abre aspas para o Donald Trump. É importante. E a razão pela qual fizeram isso, a NVIDIA, eles fizeram isso, foi por causa da eleição de 5 de novembro, que exatamente foi ele que foi o ganhador, e por causa de uma coisa chamada tarifas, disse o Donald Trump. Quero agradecer a Jensen, que é o CEO da NVIDIA, e a todas as pessoas com quem lidamos, as pessoas excelentes, as pessoas brilhantes, e sem as tarifas, elas não estariam fazendo isso. E quais foram os reflexos tanto do pronunciamento da NVIDIA quanto do pronunciamento do Donald Trump, que iria trazer um alívio tarifário para produtos eletrônicos, hein? Nessa matéria que acabou de sair aqui também na Fox Business, ações sobem com alívio tarifário lá nos Estados Unidos para eletrônicos. E aqui no Brasil, o índice Ibovespa salta mais de 1% no dia de hoje e o dólar cai a R$ 5,85 após o recuo do Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos suspendeu temporariamente tarifas sobre importações de eletrônicos de alta tecnologia da China. A China disse que considera o recuo sobre os eletrônicos um pequeno passo para corrigir erros. Parece que eles não entenderam absolutamente nada de como é que funciona a estratégia do Donald Trump. É bem provável que daqui a pouco tempo o Donald Trump já mude alguma estratégia, crie uma outra taxação, pelo menos em outro mercado, ou nesse mercado mesmo. Por enquanto está tudo muito instável para a gente tirar qualquer tipo de conclusão. E aqui no Brasil, em meio a tarifaço de Trump, o Lula sanciona a lei da reciprocidade. A medida permite a retaliação comercial contra países que impuserem sanções unilaterais ao Brasil. Não significa que o Brasil está criando uma retaliação comercial a algum país, não, mas sancionou a lei dando carta branca para o governo retaliar comercialmente qualquer país que impuser qualquer tipo de sanção
comercial unilateral ao Brasil. Agora o Lula tem carta branca, se ele quiser inclusive retaliar o Donald Trump, ele pode fazer isso. Nesse momento, a melhor estratégia do Brasil é ficar quietinho, aguardar a poeira baixar e continuar fazendo seu trabalho para negociar os seus produtos com ambos os países, tanto os Estados Unidos quanto a China. Mas a gente não sabe o que se passa na cabeça dessa pessoa que está tocando o nosso país nesse momento. Bom, meus amigos, já trouxe algumas informações do nosso conteúdo de hoje. Todo mundo já sabe que o nosso bate-papo não finaliza quando o vídeo acaba. Na realidade, eu só trouxe alguns elementos. Eu só dei o start na nossa conversa. A gente vai dar prosseguimento à nossa conversa aqui no campo dos comentários. Deixa sua mensagem aqui. Você sabe muito bem que a sua participação é extremamente importante para dar corpo aqui para a nossa conversa. Qual seria a melhor estratégia para o Brasil? Se aproximar dos Estados Unidos ou se aproximar da China? O que seria melhor para o Brasil nesse momento, hein? Deixa aqui a sua opinião no campo dos comentários. Bora dar corpo aqui para a nossa conversa. E se você gostou aqui do nosso conteúdo, deixa o seu like e aproveite para se inscrever aqui no nosso canal também. Eu me chamo Josué Aragão. Um grande abraço. A gente se vê agora no nosso próximo conteúdo.